Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui para apresentar para vocês, dando continuidade aí, vimos grandezas diretamente proporcionais e estamos praticando exercícios. Agora quero falar com vocês sobre grandezas inversamente proporcionais. Falamos com vocês sobre grandezas diretamente proporcionais, dando o exemplo da distância de que um carro percorre durante certo tempo. Se um carro ele percorre em quilômetros, uma certa distância, ele vai chegar até esse destino por certo tempo. Se aumentar mais, se esse percurso, essa distância ela for aumentada, ele levará mais tempo. Quanto mais a distância, mais tempo. Isso aí são grandezas diretamente proporcionais. A distância, quanto mais a distância, maior o tempo. Na grandeza inversamente proporcional ocorre o contrário. Se eu aumentar se uma grandeza aumentar, a outra grandeza vai diminuir. E vice-versa. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Beleza? Isso acontece porque uma grandeza ela é inversamente proporcional quando as operações inversas são utilizadas. Exemplo, se dobrarmos uma grandeza, precisamos dividir a outra por 2. Eu multipliquei uma por 2, a outra grandeza, consequentemente, eu vou dividir por 2. Se eu triplicar uma grandeza, consequentemente, eu vou dividir a outra grandeza por 3. Se eu quadruplicar uma grandeza, multiplicar por 4, a outra grandeza vai ser dividida por 4. E assim sucessivamente. Um exemplo disso é o que? A velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade, em menos tempo eu chego no local, beleza? Quanto mais eu aumento a velocidade, em menos tempo eu chego no local. Consequentemente, se eu diminuir a velocidade, eu vou percorrer mais tempo, vou demorar para chegar. Diminui a velocidade, eu vou chegar em mais tempo, vou demorar para chegar. Se eu aumento a velocidade, eu chego em menos tempo, beleza? Aqui tem um exemplo aqui, por quê? Uma situação como essa, porque agora dá para se situar o quê? Além de razão e proporção que estaremos sempre trabalhando com grandezas, né? O A está para B, assim como C está para D. Multiplicação de meios pelos extremos. A lei fundamental da proporção. A regra fundamental da proporção. A lei fundamental da proporção. Entraremos no que? Num assunto chamado regra de 3. Quando envolve grandezas, onde eu tenho que observar o que está acontecendo com as grandezas, beleza? Se eu tenho trabalhadores que executam uma obra em tantos dias, um exemplo, 10 trabalhadores, ele constrói uma casa em 20 dias. 20 trabalhadores vai construir essa casa em quantos dias? Ora, isso aqui é um exemplo clássico de regra de 3. Se eu estou usando 10 trabalhadores para construir uma casa em 20 dias, se eu usar 20 trabalhadores, eu aumentei o número de trabalhadores, se eu tenho mais trabalhadores, eu vou construir essa casa em menos dias, beleza? E é daí que decorre o que chamamos de regra de 3. Eu comparo a grandeza, eu tenho a grandeza 10 trabalhadores construindo uma casa em 20 dias. Se eu tenho coloco mais 10 trabalhadores, dobrei, beleza? Tenho 20 trabalhadores. Consequentemente, eu vou fazer essa casa, vou construir essa casa em menos dias. E eu pego e divido ali por 2. Veja, aumentei trabalhadores, eu diminuo o tempo para construir essa casa. Percebeu aí? Então aqui eu dei um exemplo aqui para a gente fechar esse bloco aqui e nós partimos para resolvermos questões de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, beleza? E regras de 3, tranquilo? E aqui, ó, para encher um tanque é preciso 30 vasilhas de 6 litros. Ora, aqui, galera, vasilhas, beleza? Tenho vasilhas e eu tenho aqui litro, beleza?
litros. Olha só, 30 vasilhas de 6 litros, beleza? Se para encher um tanque eu preciso de 30 vasilhas de 6 litros, se for usadas vasilhas de 3 litros, agora de 3 litros aqui, serão necessárias quantas vasilhas aqui? E ali é a minha incógnita chamada X, beleza? Aqui, galera, 30 vasilhas de 6 litros. Olha só, aí eu vou para cá, ó. Eu olho só os litros. Se eu estava em 6, se eu estava em 6 e eu passei para 3 litros, eu estava em 6 litros, passei para 3 litros. Eu fiz o que aqui? Eu dividi essa grandeza de litros por 2. 6 dividido por 2 é 3. Consequentemente, eu vou fazer o que com a outra? Vou multiplicar por 2. É inverso, beleza? A operação é inversa. De litros, 6 litros eu passei para 3 litros. Dividi por 2. Então esse meu X aqui, consequentemente, eu tenho que multiplicar 30 por 2. E aqui vai ser o que? Eu vou precisar de 60 vasilhas de 3 litros para encher esse tanque. E aqui é onde entra a nossa famosa regra de 3. Beleza? Porque assim, ó, se 30 vasilhas de 6 litros eu encho esse tanque, com vasilhas de 3 litros, eu vou precisar de quantas vasilhas? De mais ou menos. Se 6 litros eu precisava de 30. Se agora eu tenho 3 litros, eu vou precisar de mais vasilhas. E aqui, ó, mais vasilhas. E como nós fazemos isso aí? Colocamos o X, que é o que nós queremos, ó, um traço de fração, e fazemos o quê? Qual desses dois números é maior? O maior aqui é o 6, por isso que eu coloquei o sinal de mais, ó. Eu vou precisar de mais vasilha? Vou, então coloquei o sinal de mais aqui, ó. Que é o maior, 3 ou 6? 6. Ele vai para cima. E aqui, esse 30 aqui já vai para cima. E esse 3, ele passa aqui dividindo. Beleza? Eu posso cortar aqui, ó, 3 por 3 é 1, 3 por 3, 6 por 3 é 2. 2 vezes 3, 60 vasilhas de 3 litros eu vou precisar. Beleza? Então tá lá. Beleza, galera? Compreendeu aqui? Se eu tenho 30 vasilhas, se eu encho o tanque com 30 vasilhas de 6 litros, agora com vasilhas de 3 litros, eu vou precisar de mais vasilhas ou menos vasilhas? Vou precisar de mais vasilhas. Então eu só faço ali, ó, coloco o traço de fração, beleza? Quem é o maior entre eles? É o 6, coloco em cima. E a minha incógnita, o número que está na incógnita, que é o 30, coloco em cima. E esse 3, ele passa dividindo lá. Fazendo a continha básica de matemática ali, vocês encontram 60 vasilhas. Vejam, 60 vasilhas. Vejam, uma eu dividi, a outra eu multipliquei. Houve uma inversão, o contrário da outra. Enquanto eu multipliquei uma por 2, eu dividi uma grandeza por 2. Beleza? Então, nós demos esse conceito de grandezas inversamente proporcionais. E nós iremos aí depois usar, claro, aquela constante de proporcionalidade para resolver questões que envolvam grandezas diretamente proporcionais e grandezas e resolver os exercícios e questões que envolvam grandezas inversamente proporcionais. E é daí também que deriva a nossa regra de 3, quando nós temos o cruzamento, né, a multiplicação, né, entre as grandezas ali, meios pelos extremos, e nós teremos aí a regra de 3, que no caso ela pode ser simples. Quando é que a regra de 3 ela é simples? Quando eu tenho duas grandezas, apenas duas grandezas. Veja aqui, eu tenho vasilhas e tenho litros. É uma regra de 3. Claro que nós estamos dentro do assunto de grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Regra de 3 simples, eu tenho duas grandezas, ó. Grandeza vasilhas e grandeza litros. Grandeza velocidade, grandeza tempo, beleza? Então duas grandezas.
Quando é que a regra de 3 ela é composta? Quando envolver mais de 3 grandezas.